Golpe da casa própria. A cada dia, novas vítimas comentam no Facebook do SBT que foram enganadas pela construtora Bela Vista ou caíram em um golpe parecido. Na quarta-feira, a gente mostrou como a empresa fazia para vender o sonho, para enganar as pessoas, né? O sonho da casa própria sem entregar a moradia aos clientes. E assim, embolsou o dinheiro de várias pessoas. Pelo menos 20 registraram na polícia o golpe que caíram, né? E olha que eles têm uma lábia, eles têm uma prática nisto que é impressionante. E hoje o colega Marcelo Chemali foi até Viamão e lá o proprietário da construtora Bela Vista abriu uma empresa com a mesma finalidade, porém com um nome diferente, Marcelo Chemali. Exatamente, André. Trocou o nome, mas a atividade fim é a mesma, ou seja, fecha contrato, recebe o dinheiro e acaba não entregando as casas. O titular dessa empresa agora era empregado na outra, naquela que ficava na zona leste de Porto Alegre. Usava um outro CNPJ, ou seja, artimanhas aí... Aquilo que falamos, né? Exatamente, artimanhas aí para confundir justamente a investigação policial, para tentar não configurar o crime de estelionato, de falsidade ideológica, estratégias aí justamente para deixar a polícia com um desafio maior na hora de juntar todas as provas e buscar o indiciamento e depois aí, quem sabe, a responsabilização na justiça criminal. Falamos com comerciantes daquele condomínio ali da Zona Leste, fica na Avenida Bento Gonçalves, passando ali a estrada João de Oliveira Remião, que vai para a Lomba do Pinheiro. Um prédio novo, várias lojas comerciais legalizadas, é importante que se diga isso, cada uma no seu nicho, né? Uma loja de autopeças, outra um mini mercadinho, outra uma loja especializada em produtos de limpeza de casas, ou seja, todo mundo muito impressionado com a repercussão que aconteceu depois das denúncias que nós mostramos aqui, mas já esperavam que isso acontecesse. Por quê? Porque no início do ano, fevereiro e março, esses investigados simplesmente fecharam a loja em um dia e no outro dia desapareceram. E aí fazer o quê, Marcelo? Eles abandonam esses prédios, usam outro CNPJ, mudam o nome da empresa também, certamente, e vão fazendo novas vítimas. E não fizeram só aqui na região metropolitana, Marcelo? Não fizeram. Tem vítimas do Litoral Norte, vítimas no Vale do Caí, na Serra Gaúcha, vítimas na região norte, ou seja, gaúchos de todas as regiões acabaram acreditando nessa promessa do precinho mais em conta, né, do precinho mais barato, e aí, através das redes sociais, acreditaram que toda aquela estampa bonita da empresa era de credibilidade. Acabaram sendo enganados. Agora, Marcelo, diga. Mais importante da gente mostrar o que vem acontecendo, mostrar esses casos, identificar, ir atrás das empresas, tentar conversar com os proprietários, a gente vai avançar hoje. Porque a gente vai ter uma entrevista justamente aqui no estúdio, né, para dar orientação às pessoas, né, Marcelo? Isso é extremamente importante. Primeiro, né, para evitar isso. E como evitar? Não basta simplesmente dar, né, a orientação. A gente tem que ser preciso no que diz para a pessoa poder abrir o olho e saber que ela está procurando uma instituição segura que possa dar o aval se essas empresas são sérias ou não. E também a gente vai dar uma orientação para as pessoas que infelizmente caíram nesse golpe ou estão prestes a cair, né, para elas saberem como agir, como fazer, o que fazer nessa hora. Exatamente, isso é o compromisso do SBT, do nosso jornalismo, fazer essa prestação de serviço à comunidade, né, acabar aí unindo essas pontas. As pessoas buscaram aí, através das nossas redes sociais, novas denúncias, novos volumes para esse grande inquérito que é conduzido ali pelo delegado César Carrion, da 15ª Delegacia de Polícia, Zona Leste, e a reportagem está na tela, André. Do endereço que aparecia nas redes sociais, na zona leste de Porto Alegre, não existe mais nenhum vestígio da construtora Bela Vista. Fecharam a loja num dia, no outro dia ninguém mais tinha, nem telefone, nem mais nada. Sem falar os empregados deles que também vinham aqui, tu sabe do fulano, eu estava construindo uma casa pro Beltrano e por aí vai. Segundo a Polícia Civil, os investigados usavam o CNPJ de uma outra construtora para não levantar suspeitas de irregularidades. Venderam um sonho para as pessoas, um sonho que já passou e agora virou pesadelo. Os comerciantes do condomínio relatam o desespero das famílias que foram envolvidas pelo esquema.
Eles chegavam bravos, nervosos, muitos agressivos, querendo, nos intimidando, que iam tacar fogo no condomínio. Teve uma senhora que veio aqui num sábado de tarde chorando. No grupo de WhatsApp formado por quem pagou e não recebeu as casas, os suspeitos tentavam intimidar os clientes da construtora. Eu não fui aí na casa da senhora, eu não assinei contrato com a senhora, eu não peguei dinheiro nenhum da senhora, tá? Quem tá cumprindo com alguma coisa aqui é o Altemir, tá? Então a senhora não tem nem que estar me falando comigo, tá? A senhora acha que é quem pra estar falando alguma coisa comigo? Sabe que cabe ao acusador o ônus da prova, né? Se a senhora puder provar que eu fiz isso aí, beleza. Se não, eu vou entrar com uma ação contra a senhora por danos morais. Há quase um mês, a Polícia Civil apura os responsáveis por aplicar o chamado golpe da casa própria. Até agora, 20 pessoas de diferentes cidades do estado registraram ocorrência. Um prejuízo que ultrapassa R$200 mil. Segundo os investigadores, o grupo suspeito de aplicar o golpe abriu esta outra empresa aqui em Viamão, com um novo nome, mas com o mesmo tipo de atuação. Fechava os contratos, recebia o dinheiro, mas não entregava as casas. De acordo com testemunhas, há 3 semanas, um dos suspeitos foi agredido por clientes dentro do escritório. Em depoimento à Polícia Civil, ele disse que foi ameaçado de morte e por isso decidiu suspender as atividades da construtora. 3 pessoas envolvidas prestaram depoimento. Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Quem foi atraído pelo preço baixo dos imóveis convive com o prejuízo enquanto espera por justiça. Uns 2 meses atrás a gente acabou entrando na justiça, fomos no fórum e aí já tivemos a primeira audiência, eles não apareceram, não localizaram ele nos endereços deles, são golpistas criminosos. Pensei, 17 mil uma casa prontinha, né? Eu só vou pintar. Perdi esse dinheiro em questão de dias, perdi todo esse dinheiro. Me deixaram sem casa, agora tem que pagar aluguel, me deixaram com 2 crianças pequenas na rua, já digo assim, né? Lamentável. Bom, para dar dicas de como se prevenir desse golpe e o que fazer em caso, sendo uma vítima, eu recebo aqui no estúdio a especialista em direito do consumidor, a doutora Flávia do Canto Pereira. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço estar aqui novamente com vocês. Que bom, é um orgulho para a gente. Seja bem-vinda. Com a sua experiência, principalmente no PROCON aqui, que tivesse aqui no estado e também no município, né? Tens uma boa experiência tanto da visão do consumidor e como advogada para dar orientações para o nosso telespectador, evitar que caia num golpe como esse. Nós temos 3 casos que nós estamos mostrando nos últimos dias, por exemplo, da Ângela Flores da Silva, ela de São Sebastião do Caí. Os donos da empresa e funcionários de madeireira foram até a casa dela com um contrato já assinado e máquina para passar cartão de crédito. E ela comprou os materiais para a construção da casa e eles foram parar em outras obras. Olha só, um prejuízo de mais de R$30 mil com o financiamento desses materiais. A pergunta que a gente já faz, o que ela pode fazer neste caso? Bom, primeiro é um sonho realmente que ruiu, como o próprio delegado mencionou na entrevista, né? Não, e eles vão, os criminosos, direto naquele sonho de toda pessoa que ter a sua casa. E normalmente esse consumidor que é lesado dessa forma, né, já faz uma economia pensando na casa própria, que é o sonho de todo mundo, né? E a gente, infelizmente, vem trabalhando com essa espécie de golpe desde 2015, na época em que eu estava no PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma investigação que já vem há muitos anos e várias empresas diferentes, né? Inclusive, como a reportagem passou, eles trocam o CNPJ. Então, o mais importante é a gente não esperar, né, que isso venha a ocorrer e que a gente consiga tomar algumas medidas de prevenção e que esse consumidor, antes de adquirir o imóvel, né, essa casa pré-fabricada, ele possa ter um mínimo de segurança na realização desse negócio. Ter segurança, né? Porque é um investimento, é um sonho da vida inteira e muitas vezes um comprometimento financeiro para a vida inteira também. Né? Exato. Só que, André, o grande problema é que a gente tem um aliado muito bom, que é a internet hoje em dia, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando o consumidor procura as páginas das redes sociais, né, ele acha que está seguro porque tem uma boa apresentação, porque tem uma boa oferta e por vezes é enganosa,
né? A empresa, por vezes, não existe. Por mais que ela tenha um site que seja aparentemente confiável, né? E que a gente possa identificar que esse site tem todas as regras de segurança necessárias, a gente não tem como efetivamente saber se a empresa é idônea. Então, o que eu digo para o consumidor de casa que está nos assistindo? Que procure um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON da sua cidade. No caso, a competência, como a gente teve aí várias cidades atingidas, né, é do PROCON do Rio Grande do Sul. Mas o cidadão que mora no interior do estado, ele não vai poder vir até Porto Alegre, né? Então, ele pode telefonar para o PROCON para se certificar se aquela empresa realmente já não possui um monte de reclamações, né, no sistema do Ministério da Justiça, por exemplo. Sim. Né? E fazer essa pesquisa no órgão público. A única maneira é sair de casa, sair da zona de conforto. Mas aí o órgão público, doutora, é o PROCON? Seria um deles? Teria alguma outra instituição? Delegacias, né? Fazer a consulta por meio das delegacias. No interior do estado... Delegacias? Aqui a gente tem a Delegacia do Consumidor, que é própria para isso. Mas no interior a gente normalmente tem uma delegacia que atua em várias áreas. Então, também é possível fazer essa consulta, porque a gente vem trabalhando com isso desde 2015 e vem vendo que a gestão do PROCON troca e o caso continua. Sim. Né? Aquele caso que nós mostramos daquela senhora que perdeu 30 mil reais, uma parte ela comprou os materiais com um cartão de crédito. Sim. Né? Então, ela tem um comprometimento de 30 mil reais. Perfeito. Nesse caso, como que ela pode aumentar o prejuízo dela? A segunda dica que eu ia dar é exatamente o meio de pagamento. Né? O meio de pagamento, às vezes, nos traz uma certa segurança se a gente fizer a escolha correta. É bem possível ela conseguir cancelar esses valores que estão por entrar no cartão de crédito com o próprio banco. Então, o que o consumidor tem que fazer? Opta sempre por não dar uma entrada muito alta, né? E sempre por meio do cartão de crédito. Nunca cheque, que hoje em dia quase no mercado de consumo não se utiliza mais, né? Não circula mais tanto cheque. E não fazer depósito bancário. Então, a utilização do cartão, de certa forma, é uma segurança, porque fazendo o boletim de ocorrência, tu consegue fazer o cancelamento. Certo. Bom, mas nessa condição, se de fato, se tu tiver ciência de que a empresa é uma empresa idônea, que ela existe, que ela faz a entrega, bom, aí tudo bem, usar esses meios para pagar. Até porque a gente não pode inviabilizar o negócio, porque a gente tem aí empresários bons no ramo, né, e que estão aí prestando um serviço adequado. O colega Marcelo Chemali, que vem acompanhando de perto todos esses casos aí, tem uma pergunta, né, Marcelo? Exatamente, André. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde. A questão é da vítima lá de São Sebastião do Caí. Ela comprou no Construcar da Caixa Federal, 17 mil reais, passou em uma única vez. Fez em 48 vezes, paga mensalmente. Só que nesse contrato com a madeireira, que não é a mesma da construtora, o material teria um endereço para ser entregue e não foi entregue no endereço do contrato. Os falsários acabaram orientando a madeireira a entregar em outros endereços. Até que ponto essa madeireira também é vítima ou pode ser responsabilizada de forma solidária nesse golpe? Exato, Marcelo. Nesses casos, quando envolve relação de consumo, a legislação prevê a responsabilidade solidária. Então, a madeireira, no caso, ela vai ser responsável pela não entrega, né, do material no endereço correto. Então, a consumidora, se for ajuizar uma ação, ela pode ajuizar a ação tanto contra, né, a empresa que vendeu a casa pré-fabricada e também a madeireira. Agora, nesses casos, a experiência nos demonstra, né, inclusive há um relato na matéria da consumidora que retrata que o consumidor, mesmo que ajuize a ação, por vezes não encontra mais a empresa. Então, se não há citação, o processo, eles não vêm para o processo, por mais que a sentença seja favorável a esse consumidor, dificilmente ele vai receber esse valor. Então, por isso a prevenção, André. Pois é, a prevenção é tudo, né? Agora nós temos um caso que, talvez o mais grave, da dona Ivonete dos Santos, lá de Caxias do Sul. A casa dela, acredita, doutora, foi destruída pela construtora. Nossa. E a casa nova, cadê a casa nova? Sumiu. Não existe até hoje. Hoje, sim, ela está morando de aluguel e, por estar desempregada, está passando aí por muita dificuldade. Prejuízo de 19 mil reais. O que ela pode fazer? Bom, nesse caso, só por meio de um ajuizamento da ação, mas acho bem difícil, infelizmente, que ela venha receber algo, né? Porque normalmente esse golpe, isso o delegado já mencionou, eles abrem, né, o estabelecimento comercial, eles fazem várias vendas, fazem promessas de entrega rápida, normalmente 60, 90 dias, né? Porque é uma casa pré-pronta.
Só que, infelizmente, depois eles trocam de local, mudam de CNPJ e não são mais encontrados. Eles atuam em várias cidades. E lembrando que mesmo que ela tenha uma sentença favorável e ela consiga ganhar esse processo na justiça, se a empresa não tem patrimônio líquido, ela não vai conseguir receber. Agora, doutor, por que é difícil? Por que eles já não estão presos? Já que vem há um bom tempo praticando isso, se sabe que eles trocam de CNPJ, não tem uma maneira de estancar, porque nesse momento eles devem estar aprontando em outra cidade, porque eles fazem muito isso também. Exato. O meu conhecimento em relação a essa investigação, desde a época que eu estava à frente do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, ela já vem, a Delegacia do Consumidor já vem investigando, inclusive o próprio órgão de defesa do consumidor repassa todas essas reclamações para a polícia. Mas efetivamente é um caso de estelionato, né? Envolve várias espécies de crimes e eles são já, digamos, nesse ramo, né? Criaram um novo ramo especialista nesse crime, eles conseguem agir mais rápido, acredito eu, do que a própria polícia, né? Acho que o Estado tem que controlar melhor isso para ver que, para efetivamente dar um retorno ao consumidor. E são pessoas, pelo visto, capacitadas, né? Com um alto poder que, se usassem toda essa inteligência e força de vontade para o bem, seria um sucesso, eles têm aliados, né? Hoje, que são as redes sociais, né? Uma boa página no Facebook, enfim. Bom, então, assim, claro que cada caso, para quem caiu no golpe, é muito específico, mas basicamente deve-se procurar a polícia nesse caso, né? Isso é, antes de mais nada, a polícia. Então, eu só quero frisar, doutora, para quem está querendo comprar uma casa. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Nem olhar para a internet. Aonde que eu devo ir? Vamos deixar isso bem claro para as pessoas. Eu posso até pesquisar na internet, pesquisar nos jornais, nas ofertas, porque para isso que serve hoje a publicidade. Sim, né? Não dá para desprezar também. Não dá para desprezar porque a gente tem empresas aí idôneas. Bom, quando o consumidor tem esse interesse, ele pode procurar o PROCON e deve procurar para ver, bom, essa empresa tem reclamação, ela é idônea, ela existe, porque o PROCON tem um sistema do Ministério da Justiça que ele consegue fazer essa verificação e passar essa informação ao consumidor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bom, a empresa é idônea, qual o meio de pagamento que eu vou utilizar? Ou eu não tenho a informação se a empresa é idônea. Utiliza o cartão de crédito, dá uma entrada menor, porque aí com o boletim de ocorrência, se porventura acontecer algum problema, ele consegue fazer o cancelamento. Como eles mudam muito rápido de nome, eu chego no PROCON e o PROCON diz não temos Exato, informações nenhuma sobre esta empresa. Aí a pessoa acredita. Qual é o segundo órgão que ela deveria ir para se precaver? Aí ela pode se dirigir e deve a uma delegacia para prestar informação. PROCON e Delegacia de Polícia. Flávia Infelizmente são os poucos meios que nós temos, mas que vai dar uma garantia maior ao cidadão. Doutora Flávia do Canto, muito obrigado pela entrevista e pelas orientações para as pessoas. De vocês. A repercussão tem sido bastante grande. Muito obrigado mais uma vez. Pode continuar aqui comigo.